servidores municipais da Instância de Justiça de São Roque. Aqueles que referendam o acordo, ergam a mão e permaneçam com a mão levantada. Por favor. Por favor, mantenha a mão levantada. Por favor, por favor, por favor. Vamos lá dentro. Pode abaixar. Aqueles que não concordam com o referendo, levante a mão. Fotografa, por favor. Aprovado pela maioria. Tivemos 17 pessoas que não concordaram. Então está em alta, certo? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de expressar a vontade do trabalhador sanroquense. Eu quero dizer, como foi bem dito pelos colegas, que nesse embate não há vencidos e vencedores. Se, porventura, a administração achar que ela venceu e nós perdemos, nós achamos o contrário. Nós vencemos e eles perderam, não é? O movimento, como vocês puderam acompanhar desde sempre, foi pacífico, tudo foi decidido por a maioria dos trabalhadores que se encontravam presentes nas assembleias. A greve, né, foi algo inédito ocorrido aqui em nosso município. Nós nunca tivemos a intenção de que isso tivesse esse desdobramento e esse prolongamento. Nós acreditávamos que a administração, quando foi notificada que haveria um movimento paredista caso não fosse reiniciadas as renegociações, eles não acreditaram que o movimento se desenvolveria como foi. E pela sorte nossa e infortúnio deles, o movimento foi muito bem sucedido e, como bem dito pelos colegas, nós temos agora um parâmetro de como as coisas poderão acontecer num futuro que eu espero seja breve. Agora, as negociações, até conversamos com o prefeito Daniel, ele falou, as negociações não estão encerradas. Existe a possibilidade até de se conversar, não sei se será fácil, mas conversar até o final do ano, caso ocorra um aumento da arrecadação. Isso, esse item consta do acordo que foi firmado sexta-feira no Tribunal de Justiça. Caso haja, né, um aumento da arrecadação, nós teremos garantido aí mais 1% em novembro e mais 1% em janeiro. Não é isso? Esse é um dos itens do acordo. Poderia ter sido aprovado aquele 5% e brigar por mais? Vanderlei, falar sobre o que já passou, né, fica assim meio assim, sem a gente ter um parâmetro ideal, assim, para você falar, puxa vida, se eu tivesse assumido os 5% lá atrás, nós teríamos ganho e poderíamos ter tentado buscar isso judicialmente. Como bem dito em assembleias aqui também, por todos os advogados que vieram aqui, esperar alguma coisa da justiça é esperar por algo que a gente não sabe se realmente vai acontecer ou não. A nossa justiça, todos sabem, é lenta e poderia ser decidido favoravelmente, sim ou não. Então, falar sobre o que poderia ter ocorrido, Wander, eu prefiro não me basear no que passou. Que balanço você faz do final dessa greve, do acordo que se chegou? Que balanço você faz da greve? Bom, boa tarde a todos, né? Eu penso que não há uma batalha sem ambas as partes sofrerem algumas perdas, né? Então eu faço um balanço positivo. Eu entendo que nós mostramos a nossa força, a nossa coragem, a nossa garra e buscamos a cada minuto o que era melhor. Acreditamos no potencial de cada trabalhador, pensamos que a lei era para ser cumprida, acreditamos na Constituição e infelizmente não era o acordo que nós esperávamos. Mas diante da situação que vínhamos arrastando há 3 meses, da dificuldade das pessoas em se manter aqui presente, já sem dinheiro para vir. Muitos funcionários nos procuravam que já estava sem dinheiro, ou se tinha para passagem, ficaria o dia sem comer. Então a gente pensa que a gente tem que decidir pela maioria e não pelo um grupo, né? E a maioria sim já estava sofrendo com o desenrolar dos fatos. Porém, iríamos lutar enquanto tivesse esperança. Pegamos um tribunal que é conservador, a postura conservadora. Já chegamos lá, havia 2 pessoas
Se não me falha a memória, do município de Paulínia, que já nos contou que os olerites delas, os 2 olerites de 2 meses de greve estavam zerados. Isso já assusta para quem está chegando para uma negociação. Então a gente pensou e analisou todos os fatos. Tivemos a proposta de 2% mais os 35% de ticket, que não foi aceita. Nós insistimos nos 10% o tempo todo. Foram 2 recessos, se não me engano, foram muitas discussões, até que houve essa proposta, se não me engano, partiu do promotor, eu não me lembro, uma saída, uma alternativa, uma sugestão, e que as partes, em consenso, que fique claro que houve sim um consenso, que era o melhor para ceder esse movimento, porque todos têm afazeres e nós estamos voltando pelo cidadão. Os pais precisam das creches, as pessoas precisam, os doentes precisam dos postos de saúde, do hospital, de tudo. Então nós voltamos pelo cidadão, com a nossa cabeça erguida, com a nossa dignidade, porque nós lutamos e vamos continuar lutando até o fim. Existe aí 2% condicionado, que nós vamos estar acompanhando esses 2%. Nós queremos isso, está lá registrado nesse documento que foi referendado hoje, e nós vamos buscar e vamos acompanhar tudo. Nós queremos melhor qualidade de trabalho, melhor situação nas escolas, só que nós não vamos admitir piadinhas, porque nós saímos de lá de cabeça erguida e não mexemos com ninguém. Nós não podemos controlar um todo. Infelizmente, cada um responde por si, mas não admitiremos chefes ficarem com piadinhas, porque nós recusamos sim os 5%, porque o contexto era outro, os 7% porque o contexto era outro. Aí veio a chuva que serviu de embasamento para tudo isso. Então nós também temos que analisar o movimento e seguir em frente, lutando e buscando, porque nós mostramos, fizemos a história de São Roque. Sim, paramos a Raposo, panfletamos no centro e as pessoas, infelizmente, muitos estão falando, mas vocês lutaram tanto para isso, porque nós estamos saindo de cabeça erguida com o apoio da população. É procurar uma regulamentação para a greve junto aos vereadores. Você pode falar um pouquinho disso? Qual seria a importância dessa luta? Então, nesse desenrolar lá no tribunal, a gente conversando com essas duas moças que estavam com os olerites zerados, elas já falaram isso para nós, que se houvesse um projeto de lei aprovado, regulamentando para o estatutário no município a greve, para não ficar... Porque assim, o que diz a Constituição? Que a greve é um direito, porém, no caso do estatutário, não teria que ser leis específicas. Como não tem essa lei específica, acaba se seguindo a CLT. E, inclusive, por exemplo, o Mairim, que é CLT, eles vão estar mais resguardados pela lei do que nós, porque nós somos estatutários. Então, nós sim vamos estar procurando. Eu não entendo, se não me falha a memória, o projeto tem que sair do Executivo para o Legislativo aprovar. Mas nós vamos estar sim sentando, brigando e negociando, porque a greve é um direito internacional. A gente viu aí na história, eu sou professora de história, quantos movimentos que conseguiram alterar a história. Então nós vamos continuar lutando, e não como políticos, porque eu deixo bem claro que eu não sou candidata, não estou apoiando nenhum ou outro partido político. E se você pesquisar, eu até tenho uma antiga filiação do PT, o qual eu nem acompanho mais, descontente com os acontecimentos hoje nacional. Então eu não tenho cunho político como muitos afirmam. Em cima disso, a greve, por ter ocorrido num ano eleitoral, teve uma repercussão, um peso diferente? Eu entendo que, para nós, como eu tenho 16 anos de prefeitura, né? Desde 2008 concursada, mas os anos anteriores, desde 2000 no município. Eu me lembro que nunca teve esse embate, tivemos um embate sim com o ex-prefeito por conta do Fundeb, e que tivemos até uma situação de uma ofensa pessoal, que o ex-prefeito se retratou e pediu desculpa e pagou, não o que queríamos, mas o que foi acordado ali pela comissão, a qual no momento eu não fazia parte, mas fazia parte da luta. Por isso insisto que não sou de grupo político, porque estava assim também com o nariz de palhaço na gestão passada lutando pelos meus direitos. E entendo sim que num ano eleitoral, infelizmente, não pega bem para um executivo que pretende aí a reeleição, mas o nosso objetivo não foi esse, de forma alguma. Simplesmente era a reposição da perda inflacionária, que era 10,67. O balanço de uma greve nunca é bom, né? Na verdade, a população sai prejudicada, né? E o desfecho é realmente uma coisa positiva. Nós conseguimos um bom acordo, né, lá no Tribunal de Justiça na sexta-feira. E assim como naquele informal que eu havia me comprometido com elas, de liberar a segunda para que fizesse essa assembleia e definisse num colegiado, no grupo, fizemos exatamente o que nós nos comprometemos lá. E agora, com o encerramento da greve, é só agradecer mesmo todas as pessoas que participaram. Claro que alguns ânimos se exaltam, mas no final nós temos que ver o resultado, né? A nossa comunidade não pode sofrer por conta da paralisação. Isso judiou bastante da gente,
como administrador, mas judiou especialmente daquelas mães que têm seus filhos indo para as creches, enfim. Em nenhum momento não entendemos que não era um pleito justo, é um pleito justo realmente, tanto entendemos que seja justo, que nos propusemos em 2013 um aumento real, em 2014 e em 2015 também. Não seria diferente em 2016, até porque se trata de um ano político. Então, assim, analisando o contexto geral, houve sim algumas perdas, mas nesse momento agradecer a Deus e a todos que aceitaram democraticamente esse retorno. Como é que foi a reunião de sexta-feira? Você pode falar um pouquinho de como foi essa reunião, o debate ocorrido nela? A reunião foi extremamente tranquila, né? Nós levamos uma proposta já formulada, tanto que é exatamente o que está aí, com apenas uma diferenciação, que é o 1% nos meses seguintes, né? Que eu não me lembro exatamente quais os meses, mas o restante já estava formulada por nossa equipe e escrita, né? Nós levamos a proposta por escrito, justamente porque pensávamos num bom acordo, né? Como é que chegou nesses 4%? Não era simplesmente 2%. Tanto que foi lido ali na Assembleia, haviam uma série de outros benefícios aos funcionários que eram pleitos antigos do sindicato, né? São inúmeros, né? Eu não me lembro quantos, mas são muitos benefícios que nós colocamos nessa proposta, inclusive o aumento do ticket de refeição em 13%. A correção dos salários daqueles níveis, que é o nível 1 e o nível 2, que ganhavam abaixo do salário mínimo. Fizemos essa correção também. Isso dá em torno de uns 6%. Além desse acordo. Como chegamos nos 2% sequentes, e depois mais 2%, acho que para novembro e para dezembro, caso haja um aumento da receita prevista, né? Mesmo com... Isso foi uma sugestão do sindicato e também da Associação de Professores. Mas em nenhum momento eu fechei a porta à negociação. Se nós tivermos um excesso de arrecadação, se todas as nossas expectativas se superarem, por que não nos sentarmos e negociarmos novamente, né? Nunca houve por parte dessa administração o objetivo de prejudicar a categoria. Nós entendemos e somos solidários e até achamos que o funcionário público, por muitas vezes, ele tem um reconhecimento muito menor do que o que deveria ter. Mas, lamentavelmente, nós vivemos num país onde as coisas funcionam dessa maneira. Então, assim, nós estamos abertos ao diálogo desde que haja um acréscimo de arrecadação. Estabelecer como que funcionaria uma greve na lei orgânica do município. E aí a lei orgânica, por exemplo, pode determinar, em caso de greve, 30% tem que trabalhar. E no caso, dessa vez teve 80%, porque não tinha uma lei orgânica. Então pretende colocar na lei orgânica do município o direito de greve e já estabelecer o percentual que trabalha. Na verdade, é muito difícil você falar de uma situação a qual você não concorda. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa estatal e no momento onde os funcionários estavam insatisfeitos e quiseram partir para uma greve, eu saí. Eu pedi para sair da empresa. Então, eu acho que tem que trabalhar todo mundo e simplesmente o movimento sindical é que deve participar do diálogo. Não foi por conta da paralisação que nós chegamos a um acordo. Obviamente que a gente reconhece, é um direito constitucional. Mas não entendo que seria 70%, 80% ou 90%. É uma coisa para se discutir. O sindicato deveria ter aceitado os 5% na Câmara no início do ano? Na verdade, o sindicato aceitou. Essa proposta de 5% foi discutida e amplamente discutida com o orçamento na mão desde setembro do ano passado, né? Nós analisamos a arrecadação que veio até julho do ano passado e de agosto para frente havia uma grande tendência de queda. Então, prudencialmente, nós, juntamente com o sindicato, chegamos à conclusão de conceder um aumento via legislativo de 5% aos funcionários públicos.
convocamos uma extraordinária para o dia 8 de janeiro, onde a Câmara, por motivos que não vale a pena nós estarmos aqui discutindo, até porque chegamos a um acordo, então não vale ficar revirando o passado. O aumento foi reprovado, mas havia um acordo com o sindicato desde setembro que faríamos esse reajuste de 5% e, posteriormente, ao término do primeiro trimestre do ano, nós faríamos uma análise da arrecadação. Se houvesse uma tendência de aumento na arrecadação, por que não fazermos a compensação do índice que foi efetivamente a inflação, né? Mas o cenário de janeiro, fevereiro e março não foi tão satisfatório, né? O fato de que maneira que isso foi comunicado com a Associação de Professores e demais funcionários, eu não acompanhei, então eu não posso dizer absolutamente nada. Mas, naquele momento que eu entendi, aceitaríamos os 5% e depois discutiríamos o restante. Mas, infelizmente, acabou chegando no ponto que chegou e, felizmente, hoje, pelo que a gente viu daqui de cima, num ambiente democrático e tranquilo, acredito que as pessoas reconheceram que houve um esforço dessa administração para atender minimamente as expectativas dos funcionários.